Agora eu vou conversar com o Cláudio Prisco Paraíso, ele tem assuntos muito importantes para conversar com a gente hoje. Nós vamos começar principalmente com relação a essa história do governador, Cláudio Prisco, e temos outros assuntos nesta terça-feira. Olá, Prisco, então o governador começou a mexer os pauzinhos para tentar frear o impeachment, mas atacou o autor do pedido de impeachment, o Ralph Zimmer Jr. Qual a sua avaliação sobre isso, Prisco? Boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Fernando. Boa tarde a todos. A Maria Esther fala que a temperatura vai baixar ainda mais. O frio chega com força em pleno inverno, mas no contexto político está tudo muito quente e com perspectivas de aquecimento daqui para frente. Eletrizante toda a movimentação política. Respondendo à sua provocação, Fernando, temos duas narrativas, aquela jurídica e a política. Na jurídica, ontem, houve o primeiro movimento por parte do governador na figura do advogado Marcos Probst, que encaminhou uma petição fazendo algumas ponderações em relação a decisões do Ministério Público, numa ponta, e também questionando os direitos políticos do proponente do pedido de impeachment, do autor dele, o defensor público Ralph Zimmer Jr., que o fez em caráter individual, sem nada a ver com a defensoria. Pois muito bem, com relação aos direitos políticos de Ralph, que responde a processo criminal, bastaria uma consulta à Justiça Eleitoral. E lá estão garantidos os direitos políticos, que se estivessem suspensos, não teria lá algum registro na Justiça Eleitoral. Então foi mais um movimento para tentar, de alguma maneira, desqualificar o acusador. Pois muito bem. Agora, com relação ao Ministério Público, as decisões que foram tomadas, é importante registrar, foram anteriores a fatos novos, a decisões de tribunais como de Justiça e de Contas. Por isso, o posicionamento anterior do Ministério Público, que agora será provocado a se posicionar mais uma vez e muito provavelmente será na direção da caracterização de crime de responsabilidade pela equiparação dos procuradores do Estado aos da Assembleia por procedimento administrativo sem passagem pelo Legislativo. Pois muito bem, estava prevista e continua a estar para hoje no início da tarde, na sessão vespertina da Assembleia, o pontapé para desencadear o processo de impeachment. É bem provável que o presidente Júlio Garcia também já aproveite e se posicione sobre essa petição que não vai oferecer nenhuma eficácia objetiva. Essa é que é a grande realidade e essa também é a expectativa. Isso no contexto jurídico, que poderemos ter outros certames, outras demandas. Tanto o governador quanto a vice poderão recorrer, no contexto judicial, pela via jurídica, ao Superior Tribunal de Justiça, que é a corte onde os dois respondem e devem se reportar. Isso é possível. Como também é possível vir lá do STJ, onde se encontra, demandas para investigar a compra dos respiradores. Nada a ver com a questão da equivalência dos procuradores, mas aí no contexto dos respiradores, que tem uma CPI em andamento na Assembleia. E uma eventual visita da Polícia Federal, a partir de agosto, com o fim do recesso da magistratura do meio do ano, uma demanda dessa também acaba engrossando o caldo ainda mais para Carlos Moisés. Existe, sim, essa expectativa. E a CPI também hoje tem, no final da tarde, uma reunião interna. O relator já começa a fechar o seu relatório, promete ali para meados de agosto a votação do seu relatório. Estão chegando agora também fatos novos do encontro de Ivan Nats ontem com o Procurador-Geral de Justiça, Fernando Comim, que prometeu compartilhar tudo que dispõe lá no Ministério Público, agora que
todas as diligências já foram executadas e não comprometeriam o andamento dos inquéritos, como eles foram concluídos, agora o Ministério Público compartilha, sim, com a CPI. Então, nós temos várias demandas. Essa que é a grande realidade. Sobre o aspecto político, o governador começa a se movimentar. Ainda não se manifestou, apenas juridicamente, através do seu advogado de defesa, mas nos bastidores já começa a conversar com os parlamentares, acenando aí com uma série de emendas parlamentares, com os deputados acenando emendas parlamentares, não vinculando com impeachment. Não toca no assunto do impeachment, até para não caracterizar a moeda de troca, mas evidentemente que tem relação. E que na contabilidade do governo, ele teria ali 12, 13 votos. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas que já tenha batido nos 2 dígitos, que já conte com 10 dos necessários 14 votos. Mas vamos observar também a evolução dos acontecimentos. O quadro é bem complexo e pode gerar muitas complicações, muitas variáveis. Essa que é a grande realidade. Temos que agora acompanhar, desencadear do rito pela Assembleia, o fechamento da CPI, o retorno do STJ, a disponibilização dos dados do Ministério Público para a CPI, e aí nós vamos podendo fazer um juízo de como a coisa evolui em termos de possibilidade ou não de andamento do processo de impeachment. Se o governador vai ou não conseguir barrá-lo, ou pela via política, ou mesmo pela via judicial. Lembrando que Dias Toffoli, ontem, acabou dando uma liminar favorável ao advogado de defesa do governador do Rio, Wilson Witzel, que também está enfrentando processo de impeachment no Legislativo Carioca, com relação à composição da comissão. Lá eles estão num estágio um pouco mais avançado do que o daqui. Alegando uma série de fatores, então já temos que observar que as demandas judiciais poderão ocorrer sem dúvida nenhuma.